Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma espécie de entrevista. Brincávamos há pouco que nós vamos começar agora uma série de entrevistas que talvez a gente venha a colocar o nome de Polifes Entrevista, que é o nosso grupo de pesquisa, né, o Políticas de Formação em Educação Física e Saúde, que hoje tem o prazer de estar recebendo o Fabrício Derenc Martins. O Fabrício é professor do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Augusto, na região noroeste do estado. Está fazendo doutorado aqui no nosso programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, sob a minha orientação, e fez mestrado em Educação nas Ciências na Unijuí, né, em Ijuí, no ano de 2008. O Fabrício já há 21 anos é professor de educação básica na área de educação física, desenvolve as suas aulas a partir do componente da educação física. E o Fabrício, recentemente, ano passado, mais precisamente, fez umas entrevistas com seus alunos do atual campus onde ele trabalha, no campus Santo Augusto, perguntando para os alunos, né, sobre como eles vinham e como a educação física passou a ter um significado na vida deles para além da escola. Essas entrevistas, elas estão, os depoimentos, melhor dizendo, estão disponíveis no nosso canal do Polifes do YouTube. E a ideia da entrevista de hoje é justamente tentar entender um pouco o processo de construção das aulas que o Fabrício vem fazendo já no Instituto há um bom tempo, desde 2018, mas mais especificamente as construções que levaram os alunos a darem aqueles depoimentos. Então, o Fabrício vai nos trazer hoje alguns elementos para que a gente possa entender um pouco o processo de construção, concepção, percepção dos professores que passam a trabalhar dentro da perspectiva que o Fabrício vem trabalhando. Então, Fabrício, seja muito bem-vindo. E a primeira questão é essa, né? Como é que tu pode nos dizer a respeito desse processo de construção das aulas que os alunos, naqueles depoimentos, destacaram com tanta vibração, né? Beleza, obrigado, Alex. Assim, o que foi destacado por parte dos alunos nas falas, né, eles são recortes, né, de uma organização maior, né, do nosso ano letivo. Então, são partes, assim, bem específicas, né, das unidades que a gente trabalha, e que integram, então, uma organização maior para dar conta do ano letivo. E aí eu vou, se me permite, né, eu vou apresentar rapidamente umas falas de alguns alunos que eu destaquei daqueles depoimentos, e aí na sequência eu tento relacionar essas falas e tentar ilustrar com algumas imagens, né, das aulas, que eu acredito também que as imagens, elas dão um sentido maior também, né, para o que a gente fala, e apresentar daí um pouco dos quadros, né, rapidamente também, tentar situar mesmo de onde é que vem isso, né, de onde é que surgiu, de que não é, como a gente sempre brinca lá no campus, né, não é um planejamento de quem está indo para o campus, né, não é aquela história assim, deu vontade de trabalhar carrinho de rolimã, carrinho de lomba, eu vou trabalhar hoje, né, algo um pouco mais complexo, né. Aí eu vou aqui só apresentar, então, as primeiras falas aqui. Perfeito. No primeiro ano, a gente fez o taco, né? Aquilo me marcou bastante, porque eu jogava isso no interior, e dá nostalgia, né? Foi bom. E o slackline, eu particularmente, eu achei legal, mas não gostei muito, porque foi horrível. Consegui dar a meta de passo lá, mas não vingou mais que isso. Tá bom. E o segundo ano, a canoagem foi tirou de letra. Foi o que eu mais gostei do ensino médio, até das aulas presencial que teve. Sim. E o projeto da Rolimã também. Isso foi, acho que também outro diferencial que teve no médio e não teve no fundamental. Carrinho de lomba, né? Isso. E que o professor tentou trazer outras coisas, não só aqueles esportes que a gente vê todo dia na TV e coisa. E que nem... Eu sempre gostei de pedalar.
e a bicicleta estava esquecida no canto, ali embaixo na casa. E agora que começou isso da pandemia, que o senhor pediu para a gente fazer atividade física conforme possível, eu voltei a pedalar e voltei bastante. E para mim foi bom isso. E talvez se o senhor não fosse ter dado esse incentivo e pedido, eu talvez não teria voltado. Aí aqui na sequência tem uma outra fala. E um dos pontos assim, que eu acho que no IF mudou muito a educação física foi respeitar as individualidades de cada um. A gente nunca ganhou nota por saber jogar melhor alguma coisa ou ser pior naquilo, mas sempre por tentar e estar disposta lá a praticar o exercício proposto. Legal. E também a diversidade de esporte. Como já foi citado, o carrinho de rolimã, eu nunca tinha andado, eu não sou raiz do interior, não. Eu nunca tinha andado, para mim foi um auge com meus 16 anos de idade, fazendo carrinho no rolimã. O nosso não deu muito certo, mas conseguíamos andar. O softball, que era, depois do taco a gente fez softball, porque foi o máximo, eu achei o máximo mesmo, porque eu também nunca tinha jogado taco. Não sabia, mas adorei. Não foi boa, não foi, mas gostei bastante. Do slackline foi como o Vink disse, o Arthur Vink disse. Eu gostei, fiz os 5 passos lá, mas não é para mim. Vôlei também, eu gostei muito do jeito que o professor implementou lá das cordinhas, porque, querendo ou não, tu vai logo para a quadra, tu fica meio perdido num espaço tão grande, e assim a gente conseguiu melhorar antes nossas técnicas, para depois realmente jogar melhor. E o meu favorito também dos 2 anos que a gente teve presencial foi a canoagem. E eu acredito que isso foi a oportunidade para muita gente que nem tinha tido contato com isso antes. Eu já tinha andado de caiaque e tudo mais, de stand-up também, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer, então foi um dos melhores dias do IF até hoje. E aí aqui, Alex, então, na sequência tem a última... Cara, eu confesso, quando eu cheguei no IF e o senhor falou de prova escrita, eu pensei, meu Deus do céu, o que vai ser isso? Por quê, cara? Não faz sentido. Mas é daquela coisa do fundamental, né? Vem dessa que é só tu pegar, ir lá e jogar a bola e tá tudo certo, tu vai ganhar nota. Sim. Aí eu percebi que não era assim. Tipo, o senhor ia explicando e a gente entendendo aos poucos, sabe? Não é tipo, vai lá e só faz isso aí que eu fico tirando essa nota. Tanto que uma coisa que me marcou foi quando o senhor falou das individualidades e tal, que deu todos aqueles problemas com as gurias, em vez do senhor dizer, não, senta ali no canto, que eu te dou um set, tá bom, fica aí fora da quadra, o senhor tipo, tentou puxar elas e fez o possível para participar, sabe? Porque muitas pessoas acham que o esporte não é para todo mundo. E levam isso. Aí, uma coisa que também marcou foi o carrinho de rolimã. Porque o meu professor de fundamental, ele tinha dito que a gente ia fazer um carrinho de rolimã. Tanto que eu consegui um rolimã 1 ano antes. E tava lá guardado. E ele não fez. Cara, eu fiquei muito triste. Aí o senhor veio e fiquei, meu Deus, é hora de usar meus rolimãs guardados. É pra isso. Show de bola. Mas é muito isso, tipo, a gente aprendeu um monte de coisa que a gente não sabia que ia aprender, sabe, nem imaginava que existia. A gente aprendeu coisas sobre a gente, e aquele negócio da canoagem também foi uma coisa muito legal, porque eu acho que eu nunca ia, tipo, passar por aquilo em outro momento. Eu tenho saudade. Eu falei que eu ia chorar, a gente tá numa pandemia, a gente não pode fazer isso. Mas agora a gente tá ainda fazendo esse negócio, né? Aí a gente sai andando de bicicleta com as gurias, tipo, eu, a Pedra e a Tayla, e a gente sai andando de bicicleta. É bem melhor porque, tipo, tu passa a semana inteira na frente do computador, aí chega aquele dia e tu sai andar com as gurias e nem vê a hora passar, cara. Quando que a gente vai ficar 1h30 andando de bicicleta? Não. Então, Alex, essas são as partes, né, as falas dos alunos que eu tentei fazer um recorde dos depoimentos lá, né, e aí na sequência
a partir do que eles falaram, que eles comentaram, né, dessas coisas diferentes, dessas aulas e tal, eu separei algumas imagens, assim, né, bem rapidamente também, de algumas aulas que eles citaram, né, do AgroSport, que é uma unidade que a gente trabalha, que nós trabalhamos, né, dentro dessa organização maior. O carrinho de lomba, né, o carrinho de rolimã, também como uma forma de abordar uma das temáticas dentro dessa organização que a gente trabalha no campus, né. E aí a gente nota, né, que tem grupos que se gastam, né, assim, que se fazem, vão a fundo mesmo, assim, se dedicam mesmo. O slackline também, né, que o pessoal comentou das aulas, que é uma unidade muito bacana, assim, muito interessante, porque trabalha muito com as limitações, os limites, né, a superação dos limites. Então é algo bem interessante. E um pouco também do softball, do beisebol, que a gente faz na unidade, né, do jogo de taco. A gente inicia um jogo de taco, faz alguns trabalhos, né, de transição até chegar no jogo mesmo. E essas imagens e esses depoimentos, essas falas dos alunos, como eu falei no início, né, não são situações assim estanques, né, não é algo assim que o professor deu vontade, né, ficou afim, vai trabalhar. Elas pertencem, elas partem de uma organização maior, né. Por exemplo, isso aqui que está consta no texto, né, no artigo, o quadro que nós pensamos para o ano 2019, né, para a nossa organização do ano letivo, para as turmas que nós temos no campus, né. Então aqui a gente temos os temas, né, a gente trabalha sempre com a gente nomeou, e aí sempre que a gente vê assim, unidade de ginástica 1, a gente sabe que é o trabalho com o primeiro ano, né, porque o trabalho da unidade de ginástica 2, né, já é com o segundo ano, e a unidade de ginástica 3 é com o terceiro. Então a gente tem trabalho a partir dessas diferenciações, né, com as turmas, e dependendo do nível de aprofundamento também. E a ideia dessa organização, né, é tentar dar conta, então, desse universo da cultura corporal de movimento, né, trabalhando com os alunos, com as turmas, nessa perspectiva, né, de proporcionar, então, a esses estudantes o acesso, né, a essas diferentes práticas corporais, e aí levando em conta assim alguns critérios, né, desses aspectos, e um deles é potencializar assim a turma, né, os alunos. A gente sempre fala, né, que hoje em dia nem todos os alunos mais gostam de só jogar bola, né. Então esse é um dos critérios, né, que a gente comenta assim dessa organização. Para o ano 2020 nós tínhamos pensado, já tínhamos organizado um quadro, né, uma organização diferente, né. Nós já tínhamos incluído a dança, né, que aqui estava fora, e só que aí em função da pandemia, daí que aí é motivo para uma outra discussão, né. E aí a partir dessa organização toda é que surgem esses impactos, né, essas sensações dos alunos, né, esses trabalhos. Aqui também ele tem só a capinha aqui que eu trouxe, de uma espécie de um manualzinho, né, que a gente trabalha na disciplina, na unidade Exercício Físico 3, que é onde vai toda a ordem da tarefa, né, onde os alunos têm que fazer um programa de treinamento, né, individual, fazer uma análise, né, um acompanhamento, registros, e a gente vai discutindo daí durante as aulas. E aí aqui tem algumas imagens que os alunos enviam, né, e por fim, daí, Alex, o trabalho,
né, que a grande maioria dos alunos curte, né, que é a unidade do projeto Jangadas, que nós temos, então, a gente desenvolve no campus. Eu já trabalhei, já consegui trabalhar em outros lugares também, né, são essas duas imagens do meio, numa escola do interior aqui de Juí, né, isso em 2008, então, desde sempre a gente trabalha com essa perspectiva, né, e agora, claro, com mais estrutura, com mais, né, uma logística melhor, a gente vai ampliando essas possibilidades para os alunos, né, a galera está toda preocupada porque o ano passado não fizeram, né, em função da pandemia, e aí esse ano a ideia é ajustar o planejamento, a organização toda, e contemplar esses alunos, né, porque eles cobram bastante, gostam, né, e é um trabalho muito bacana, assim, que como alguns comentaram, e tem nos depoimentos, assim, né, também, que a ideia é contemplar, assim, e envolver todos os alunos, né, tem gente tem alunos, tem estudantes que não se destacam nos esportes, mas se destacam nas ginásticas, né, se destacam no trabalho com jangadas, né, com a canoagem. Nesse trabalho aqui, os alunos são divididos em grupos, né, e aqui na foto da esquerda, dá para ver um pouquinho que o primeiro passo eles têm que construir uma embarcação, né, por isso o projeto Jangadas, né, e aí a gente passa um dia fora, né, num espaço fora do campus, e aí a gente desenvolve esse trabalho, né, um dia inteiro. Pela parte da manhã eles fazem isso, daí a gente testa as embarcações, faz umas competições rápidas assim com eles, e num outro momento a gente faz então a utilização das informações, as dicas, né, de algumas técnicas da canoagem do stand-up paddle, para poder trabalhar. E é algo que marca os alunos, né, Alex, assim, é algo bem, bem marcante para eles, para nós também, né, de toda forma, a gente trabalha isso e cada ano é um ano diferente, né, então são momentos que marcam, né, a trajetória desses alunos e que a gente tem, assim, todos esses trabalhos estão vinculados, né, nessa organização do nosso dia a dia, né, da nossa prática. Então, isso faz parte desse trabalho todo aí com os estudantes. Fabrício, deixa eu te perguntar uma coisinha. Diga. Até para interagir um pouquinho na tua informação. Bom, muitas coisas interessantes e tu frisaste muito bem, né, que não se trata simplesmente de deu na telha do professor, ele vai lá no determinado dia, hoje não tem vento, então nós vamos fazer canoagem. Amanhã, se tiver vento, nós vamos fazer xadrez. Depois de amanhã, nós vamos fazer... Enfim, a ideia de contemplar a pluralidade das práticas corporais que está prevista nos documentos todos, desde os referenciais estaduais, meados da década de 2005, 2006, né? Depois, a BNCC, que contempla também dentro da nomenclatura muito próxima do que vocês estão usando. Mas a questão central é a seguinte, são muitas e muitas possibilidades que nós temos no mundo da vida em relação à educação física, especialmente se a gente focar mais em lazer e em saúde, que são temas que perpassaram aí. A própria aluna, a última que tu selecionaste a fala, diz assim, puxa, nunca imaginei que tivesse tanta questão para aprender na educação física. Então, dentro dessas questões todas, a gente vê que os alunos conseguiram captar uma mensagem de que há coisas a estudar em educação física que repercute na vida deles fora da escola, porque a aluna diz, puxa, passei a usar a bicicleta com as amigas, o outro menino no início fala, se não fosse a discussão sobre essas questões relacionadas à atividade física e saúde, talvez eu não fosse voltar a usar a bicicleta, tu mostrasse mais rapidamente ali os mapas, provavelmente deve ser de algum aplicativo como Strava, né? Isso.
e que eles passam a fazer uma quantidade de práticas corporais fora da escola, a partir de um modo de ensinar a educação física que mobiliza esses alunos a visualizarem lá fora possibilidades de uso do que eles aprenderam dentro da escola. Então, seria interessante que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre esse processo e os critérios de escolha para a montagem das unidades didáticas, que na verdade aí, antes até das unidades didáticas, né, a montagem do plano de estudo para 3 anos, né, no caso, primeiro ano, segundo, terceiro do ensino médio, que é o que vocês trabalham, e mais especificamente depois, a transformação daquilo que está previsto para os alunos estudar em unidades didáticas, que é o que repercute depois na fala deles, no entusiasmo deles com a educação física. E talvez fosse interessante também de ressaltar que não se trata de um ensino médio voltado para questões próximas à educação física. Se eu não me engano, eu acho que é um profissionalizante na área da informática, ou estou enganado? São turmas com, são cursos técnicos, né, técnico em informática e técnico em alimentos. Então, e no campus também tem outros 2 cursos, né, técnico em agropecuária e administração. Então, nesse caso, eu queria que tu pudesse falar um pouco mais sobre esse processo de escolha, os critérios, como vocês vão organizando, porque são mais de um professor, né? São 2 professores que trabalham de forma conjunta o planejamento de todas as turmas dentro dessa perspectiva. Então, se tu puderes falar um pouquinho sobre isso, seria bem interessante. Assim, né, antes de iniciar a tentativa de resposta, só destacar que os alunos que chegam no primeiro ano, né, eles levam um choque de realidade, assim, porque em vários momentos, inclusive, a gurizada já vai direto para o ginásio, né, já vem até quase que fardados, né, com meião e tênis de futsal e já preparados, né, e eles estranham muito quando a gente, nas primeiras aulas, nós invertemos isso, né? A gente faz uma espécie de uma apresentação para eles do que eles vão vir a ter nos próximos 3 anos, né? Na disciplina de educação física. Então, é feita uma apresentação, né? Na sala de aula, tem toda uma preparação, assim, inclusive é uma unidade didática que nós tínhamos pensado para o ano 2020, né, de apresentação, então, né, para esses alunos dos primeiros anos, para essa educação física, porque a gente nota, assim, que percebeu, né, que eles vêm com essa outra visão, né, e que eles levam realmente um choque, assim, falar para eles, assim, ler, estudar, né, escrever, fazer um trabalho, né, é um motivo de piada no início, mas logo eles vão percebendo, assim, esse tratamento que é dado, e a gente pensa sempre nessa organização, nós levamos em conta, então, aspectos ligados às temáticas, né, que nós temos estruturados no nosso programa, levando em conta, né, os esportes, os exercícios físicos, que para nós, assim, é algo bastante importante, e as práticas de aventura, né, dentro dessa organização maior. E um dos critérios, assim, que a gente destaca muito, é aquela diferenciação, né, dos esportes para praticar, né, e para saber praticar, os esportes para conhecer. Isso também a gente trabalha com os alunos, assim, de uma forma um pouco mais superficial, mas eles têm essa noção, e nós também tentamos organizar a partir desse critério, né, para tentar dar conta dessa organização. E como você falou ali, que como é um universo bastante amplo, né, nós em 3 anos, assim, inclusive, nós fazemos as nossas opções,
né, como eu falei também no início, a dança, né, uma unidade de dança até então não fazia parte da disciplina de educação física, né, ela já, os alunos tinham um certo contato, mas com a professora de artes do campus. E para 2020, nós reformulamos essa nossa organização e incluímos, então, como atividades expressivas, né, que também fazem parte do universo da cultura corporal do movimento, para tentar possibilitar, então, para esses alunos ter esse acesso, então, a esse fenômeno, essa prática. Então, a gente levamos em consideração, né, num primeiro momento, isso. E um outro critério, assim, uma outra etapa que nós também, enquanto professores do campus, né, pensando nessa organização, nós tentamos levar em consideração uma ideia de sequência, de sequência, de aprofundamento. Né? Por exemplo, eu cito sempre o trabalho do exercício físico, da unidade de exercícios físicos, né? E no primeiro ano, então, os alunos nós temos um trabalho específico, né? No segundo ano, nós utilizamos alguns conceitos do primeiro ano para aprofundar um pouquinho o trabalho do segundo ano, e no terceiro ano a mesma coisa, né? A gente tenta dar essa sequência, esse caráter de aprofundamento, né, para essas unidades. E um outro aspecto que a gente sempre destaca, assim, é a visão que a gente tem, assim, de proporcionar, né, o acesso para esses estudantes dessa pluralidade, né, dessas práticas, enquanto um direito desses alunos, né, a gente, como eu falei antes, né, nós temos aí nessa faixa etária do ensino médio, né, é uma diversidade bastante grande, e aí essa organização, né, as unidades, as temáticas, os conteúdos, as aulas, elas vão no sentido também dessa diversidade. Então, vamos ter alunos aí que adoram, que gostaram muito do slackline, né, alunos que não gostaram, alunos que adoraram o voleibol, né, e outros não. Então, assim, para tentar dar conta dessa diversidade também, né, no que se refere ao público que a gente tem, né, que são esses jovens aí. Então, seria mais ou menos por aí antes. Excelente, Fabrício. Uma das questões, claro, a gente já está chegando ao final aqui do nosso tempo que a gente tinha destinado para essa conversa inicial. Depois vamos aprofundar a questão específica das unidades didáticas de programas de exercício físico, que tem elementos muito interessantes ali, da forma de abordagem, de como os alunos significam essas práticas, do envolvimento até mesmo de pais e mães no projeto. Mas isso nós vamos deixar para uma outra entrevista, para a gente poder aprofundar com mais detalhes, porque aí se relaciona mais às unidades didáticas do que aos planos de estudo. Então, para encerrar, Fabrício, eu queria que tu pudesse dizer o seguinte, pensando naqueles alunos, estudantes de formação inicial, que estão na licenciatura em Educação Física, e que se deparam com tarefas como, por exemplo, elaboração de planos de estudos para os 3 anos do ensino médio, ou até mesmo para colegas que estejam no ensino médio, tanto na rede estadual quanto nos próprios IFES, quais dicas tu darias para que esses planos de estudos pudessem estar mais alinhados com esta perspectiva? Olha, Alex, em primeiro lugar, pensando agora nessa pergunta aí, levar muito mesmo, né, em consideração o local onde eu estou, né, qual o contexto que eu estou, né, que eu estou atuando ou que eu irei atuar. Isso é bem importante, assim, né, e contribui bastante nesses pensamentos, dessa organização desse plano, né, dessa parte mais formal, porque é algo que
que reflete, né, o dia a dia, o local que você está, né, seja uma escola pública, né, particular, um ensino fundamental, né, médio, enfim. Eu acredito que um dos pontos principais é essa observação, essa sensibilidade, né, e um outro ponto também, para essa organização dos planos, como eu disse antes, assim, é acreditar, né, é pensar que esse estudante, ele, de uma maneira geral, né, ele tem essa, hoje em dia, assim, ele tem esse caráter dessa diversidade, né, dessa conectividade, dessa parte mais, né, como é que eu vou dizer, a juventude como um todo, né, hoje em dia não é mais como há um tempo atrás. Então, assim, o aluno vai vir te perguntar o que é badminton, né? Os alunos vão vir lá te trazer uma foto frisbee, né? Então, o professor tem que estar sabendo, né, o que é isso, né? Tem que acompanhar isso. E nessa velocidade. Fala. Nessa questão que tu tocasse agora por último, é bem interessante de fazer mais pedir para que tu faça mais um comentário sobre. Normalmente a gente vê que há um certo receio por parte dos professores que estão recém iniciando suas carreiras, ou então aqueles professores em formação, de organizar planos de estudo ou unidades didáticas a partir de elementos que eles não tiveram experiência, como, por exemplo, tu citasse agora, frisbee, badminton, canoagem. É muito difícil que algum estudante de graduação de licenciatura em educação física tenha tido essa diversidade toda de vivências, porque normalmente a gente sabe que na escola ainda esse tipo de prática docente e de prática curricular ainda não é uma realidade em vários locais. Então, nessa perspectiva, o que tu sugeriria e como é que tu mesmo procedeste em relação a lidar com temas com os quais tu não tivesse uma experiência corporal tão grande quanto, por exemplo, o voleibol, que eu sei que é a tua praia, né? Mas é isso. E é das modalidades mais difíceis que eu acho trabalhar na escola. Mas, Alex, assim, ó, duas palavras, né? Pesquisa e trabalho. Como eu estava falando, eu iniciei no ano 2000, né? Numa escola do município aqui. E já no ano 2000, né, no final do ano 2000, eu estava trabalhando com tênis e com judô, com as turmas, né? Então, assim, é muito disso, assim. Eu não tive, né? Não tive judô, né? Nunca tive ligação. Tênis também, nunca tive oportunidade. Mas, a partir de pesquisa, né, e de trabalho, você consegue fazer esse trato pedagógico, né, tratar esse fenômeno pedagogicamente, de maneira que tu consiga trabalhar na escola, né, ou no lugar que você está. Destaco também, é importante destacar, Alex, também, trabalho com as lutas, né, não foram em todas as escolas que eu consegui trabalhar com as lutas, né, teve algumas escolas que o momento não era propício, assim como também não foi em todas as escolas que eu trabalhei com a canoagem, né, o carrinho de lombo. Então, vai muito do que eu comentei antes, a questão da realidade do contexto, né, e isso que eu falei agora, assim, é pesquisa e trabalho, né, precisa pesquisar, precisa ir atrás, minimamente para entender o que é o frisbee, né, quais são os objetivos, né, basicamente como se joga, e trabalho no sentido de transformar essa pesquisa, essa busca, converter em uma unidade, em aulas, né, que daí entra a nossa função, né, que é pensar isso, né, e transformar isso para que que esses alunos consigam ter acesso a essas práticas.
Excelente, Fabrício. Muito obrigado. Eu coloquei no chat, eu não sei se vai aparecer na gravação, a indicação do artigo que tu e o Luciano publicaram, chamado Educação Física Escolar no Ensino Médio Integrado, : limites e possibilidades de uma proposta de intervenção, publicado na revista Prática Docente, volume 5, número 1, e aí, se for possível visualizar, está ali, né, os dados específicos para que as pessoas possam acessar o texto, no qual o Fabrício e o Luciano explicam um pouco mais, né, a organização da proposta e como eles vêm trabalhando. Então, Fabrício, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por essa excelente explicação a respeito do teu trabalho. Vai ser muito importante para todos que assistiram lá no canal do Polifes no YouTube os depoimentos dos teus alunos e agora uma explicação de por que eles disseram o que disseram lá naqueles depoimentos. Quem não viu os depoimentos e está assistindo primeiro esse depoimento, entrevista do Fabrício, corre lá depois e assiste os vídeos que vão estar disponíveis para o público de um modo geral. Então, Fabrício, era isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alex. A palavra final aí, fica à vontade. Não, muito obrigado. Eu que agradeço, Alex, pela oportunidade. E para mim é sempre uma satisfação enorme mesmo, assim, de verdade, poder falar um pouquinho, né, das aulas aí, como a gente trabalha e no que a gente acredita, né, sempre, e é sempre legal falar da educação física. Eu sempre, quando estou nos espaços onde encontro alunos ou colegas e nos quais eu comento sobre a possibilidade de um trabalho nessa perspectiva, eu digo para eles, olha, é super importante a gente ter referências no chão da escola de que essas questões funcionam. E o que menos a gente tinha disponível eram referências de alunos que tivessem passado por essas experiências e tivessem tido algo positivo para poder relatar para os outros. Eu tenho certeza que esses alunos, se tivessem que fazer novamente educação física, provavelmente não iam conseguir mais aceitar fazer uma educação física meramente daquela de atirar a bola e deixar eles sozinhos fazendo, né? Porque eles perceberam o quão importante é lidar com essa perspectiva dos direitos à aprendizagem, da multiplicidade de opções que a gente tem no campo da educação física. Então, Fabrício, era isso. Muito obrigado. Até uma próxima. Valeu, Alex. Abraço. Tchau.